pessoal, Márcio de Palpite para mais um dia de palpites esportivos. Para como estamos nesta sexta-feira, temos a equipe do Al Tawão enfrentando a equipe do Al Nassr. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Tawão, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Al Tawão é a oitava colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Al Nassr, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Al Nassr é a terceira colocada com 28 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Al Tawão e 3 vitórias para a equipe do Al Nassr. Melhor opção para esse confronto: vamos de fora. Al Nassr para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Altayspor enfrentando a equipe do Galatasaray. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Altayspor, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Altayspor é a 18ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Galatasaray, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Galatasaray é a primeira colocada com 50 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Altayspor e 4 vitórias para a equipe do Galatasaray. Melhor opção para vencer esse jogo, vamos de fora. Galatasaray para vencer. Liga da França, temos a equipe do Montpellier enfrentando a equipe do Mônaco. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Montpellier, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Montpellier é a 18ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Mônaco, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Mônaco é a terceira colocada com 31 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Montpellier e 4 vitórias para a equipe do Mônaco. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Mônaco para vencer. Liga da Romênia, temos a equipe do FCSB enfrentando a equipe do Real Mastard. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do FCSB, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do FCSB é a segunda colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Real Mastard, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Real Mastard é a nona colocada com 26 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias ficou para a equipe do FCSB, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Real Mastard. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. FCSB para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Eintracht Frankfurt enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Eintracht Frankfurt, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Eintracht Frankfurt é a terceira colocada do campeonato alemão com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Borussia Dortmund, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Borussia é a 10ª colocada com 25 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Superliga da Bélgica, temos a equipe do Gent enfrentando a equipe do Charleroi. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gent, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Gent é a sexta colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Charleroi, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Charleroi é a nona colocada com 27 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias ficou para a equipe do Gent, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Charleroi. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de dupla chance. Gente para vencer ou partida terminando empatada. Empate casa. Copa da Escócia, temos a equipe do Brechin enfrentando a equipe do Hearts. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brechin, perdeu 3 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hearts, perdeu 1 e empatou 2. Melhor opção para essa Copa da Escócia,
é Betis para vencer. Mas vamos tentar outra opção. Vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Campeonato italiano, temos a equipe do Roma enfrentando a equipe do Genoa. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, empatou 2, venceu 3. A equipe do Roma é a 10ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Genoa, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Genoa é a 11ª colocada com 23 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto. Vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. La Liga, Campeonato Espanhol. Temos a equipe do Espanhol enfrentando a equipe do Real Valladolid. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Espanhol, empatou 3 e perdeu 2. A equipe do Espanhol é a 18ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Real Valladolid, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 2 e perdeu 3. A equipe do Real Valladolid é a 19ª colocada com 15 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Espanhol, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Real Valladolid. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato francês, temos a equipe do Lille enfrentando a equipe do Nice. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Lille é a 5ª colocada com 29 pontos ganhos. A equipe do Nice, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Nice é a 4ª colocada com 30 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, foram 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Nice. Vamos mudar um pouco essa expectativa. Para esse jogo vamos de casa. Lille para vencer. Campeonato Português. Temos a equipe do Benfica enfrentando a equipe do Famalicão. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Benfica é a 3ª colocada do Campeonato Português com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Famalicão, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e perdeu 2. A equipe do Famalicão é a 9ª colocada com 20 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Benfica e 2 vitórias para a equipe do Famalicão. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Benfica para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões. Ateus Povos Galatasaray fora. Galatasaray para vencer. Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund, uma dupla chance. Borussia Dortmund para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Montpellier vs Mônaco, fora. Mônaco para vencer. Roma vs Genoa, partida acima de 1,5.